Você, continuamos o nosso passeio por esse livro Adeus ao Mundo do Trabalho, de Ricardo Antunes, As Metamorfoses do Mundo do Trabalho, e esse capítulo extremamente importante, Dimensões da Crise Contemporânea do Sindicalismo, Impasses e Desafios. Este é o nosso capítulo analisado neste vídeo. Ele vai falar então, das dimensões, né, da crise contemporânea do capitalismo, impasses e desafios, as repercussões das mudanças do capitalismo junto aos movimentos dos trabalhadores. Portanto, ele fala, né, faz algumas perguntas, sempre focando no centro do capitalismo, né, ou seja, nos países desenvolvidos, fundamentalmente na Europa. Ele vai fazer algumas perguntas. A primeira delas é quais as consequências na subjetividade do ser social que trabalha, as consequências dessas mudanças, né, da profunda heterogeneização da classe trabalhadora. Quais os resultados nas ações de classe dos trabalhadores, quais os reflexos na crise contemporânea dos sindicatos. Ele tenta verificar quais são os contornos essenciais dessa crise, por que existe essa crise do sindicalismo, quais os principais desafios do movimento sindical. Ele apresenta dados dos anos 80, que falam, de uma maneira geral, da dessindicalização que ocorreu em vários países da Europa. Além dessa dessindicalização, ele fala de um grande fosso existente entre os trabalhadores estáveis e os trabalhadores precarizados, né? Com o aumento desse abismo social entre esses dois tipos de trabalhadores, no interior, portanto, da classe trabalhadora, se reduz significativamente o poder dessa classe e de aglutinar principalmente esses trabalhadores precarizados, já que os trabalhadores estáveis têm uma maior taxa e capacidade de organização nos sindicatos. Ele fala, portanto, de um desmoronamento do sindicalismo vertical ligado à categoria profissional e a impossibilidade desse sindicalismo abarcar, portanto, esses trabalhadores precarizados e os trabalhadores estáveis em organizações que convirjam para os mesmos interesses. O sindicalismo tem tido dificuldade de incorporar, além disso, as mulheres. Isso é muito importante, ele enfatiza muito isso, a questão, além das mulheres, os empregados de escritórios que trabalham em serviços mercantis, os empregados de pequenas empresas e os trabalhadores em tempo parcial. Ele também fala de um corporativismo gerado que aumenta esse fosso entre trabalhadores estáveis e os precarizados. Algumas tendências dessa crise sindical, ele aponta, a primeira delas é a crescente de individualização das relações de trabalho, deslocando, portanto, de um eixo nacional de luta para ramos de atividade econômica e destes ramos de atividade econômica para o universo micro, para o local de trabalho, para dentro da empresa, cada vez mais individualizada. O exemplo típico disso são os sindicatos empresa da Toyota, por exemplo, que acabam tendo esse enfoque, um enfoque domesticado, um enfoque dominado pela lógica patronal do sindicato empresa, o sindicato casa, o sindicato família, que é bem focado no universo micro individualizante das relações de trabalho, da relação entre capital e trabalho. A questão segunda, desregulamentação e flexibilização sem limite do mercado de trabalho. O terceiro, o esgotamento dos modelos sindicais vigentes, reflexo do desemprego estrutural, que também acaba gerando uma burocratização dos sindicatos tradicionais, que acabam perdendo a capacidade de atuação para além do capital. E junto a isso, e por causa disso também, uma forte propaganda ideológica contra o sindicalismo
combativo contra a esquerda, contra movimentos de inspiração socialista. E, diante desse cenário, ele apresenta alguns desafios em forma de pergunta, né, alguns desafios ao movimento sindical, entre eles a questão de como organizar sindicalmente os desorganizados ou os trabalhadores precarizados, essa é uma grande questão. A segunda questão, como romper o corporativismo rumo, né, em proveito de um sindicalismo classista que una, portanto, toda a classe trabalhadora e não somente alguns setores, né? Enfim, como romper com a lógica do sindicalismo da empresa, o microcósmico, que personaliza e individualiza as relações entre capital e trabalho. E questão 4, como estruturar o sindicalismo horizontalizado que incorpore o conjunto da classe trabalhadora que vive do trabalho, inclusive os contingentes assalariados e aqueles que não têm emprego. Questão 5, como romper a burocracia e se aproximar mais dos movimentos sociais. E questão 6, por fim, o sindicato pode empreender uma emancipação da classe ou simplesmente ficar na luta econômica corporativa. Então são essas algumas questões voltadas evidentemente a uma análise do capitalismo dos países desenvolvidos, fundamentalmente da Europa, mas ele, ao final, também remete essas perguntas aos países mais subdesenvolvidos, que estão na periferia desses modos de produção, entre eles o Brasil, mas num capítulo adiante ele vai se deter mais a essa questão do sindicalismo brasileiro, mas ele também faz essa pergunta, será que o sindicalismo brasileiro está seguindo estes fluxos ou está no contrafluxo do que foi dito aqui, né, dessa dificuldade de aglutinação da toda a classe trabalhadora, essa dificuldade de sair de uma institucionalização, de lutar para além do capital e todas as questões que foram colocadas neste capítulo. Você também pode, evidentemente, responder a essas perguntas. Como é que você acha que está o sindicalismo brasileiro e como que você acha, quais são os desafios do sindicalismo brasileiro diante dessas questões e das mudanças no mundo do trabalho na contemporaneidade? Esse debate continua, o livro continua sendo analisado. No próximo capítulo vai se falar da crise do mundo do trabalho. Valeu, continuamos essa jornada.